Olá galera, tudo bem? Hoje é nossa quarta semana de maio e temos novidade aí, ó. Nosso São Paulo, campeão paulista. Ufa, saímos da fila aí, 9 anos na fila. Tá bom, né? Beleza? E vocês, estão contentes? Quem é palmeirense, santista, corintiano aí tá meio triste, né? Mas nós São Paulinos estamos alegres. Beleza, quarta semana de maio. Como vocês estão? Família estão bem? Tudo bem? Estão se cuidando? Estão estudando? Já entraram no Moodle lá? Já conhece toda a plataforma? Tem alguma dificuldade? Como está? Qualquer dúvida me manda pelo WhatsApp, pelo Moodle e no chat também no Moodle lá. Tá bom? Vamos para a quarta semana de maio, mais uma vez estou dizendo. E onde nós vamos estudar sobre um instrumento diferente. Ou melhor, uma parte dele, vamos dizer assim, vocês conhecem, e outra parte dele eu ainda acho que vocês não viram, tá bom? Então vamos para a quarta semana de maio. Como vocês já sabem, nós alternamos nossas aulas, e nessas alternâncias de aula, vamos para a construção de uma tuba. Construção, então vocês viram a construção de alguns instrumentos de metais. A última aula sobre isso, foi um pouco sobre a história, sobre a qualidade, sobre como tocar, alguns instrumentos diferentes na área da família dos trompetes. E agora vamos para ela. Tuba, tuba sinfônica, como ela é construída, a forma que ela é dobrada, a forma que ela é feita. Então vocês têm 2 vídeos aí para entenderem bem sobre isso, sobre a tuba. Esse primeiro vídeo é sobre a construção dela, tá bom? Como eu sempre digo, qualquer dúvida, o que vocês não souberem, me perguntem lá no WhatsApp ou no chat no Moodle, beleza? Vamos lá, a construção da tuba.
E aí, como foi? Entenderam bem? Instrumento bonito, né? Então hoje os instrumentos, antigamente os instrumentos eram ou dourados ou prateados, que chama-se niquilados e laqueados, né? Hoje a construção deles é feita também em outros moldes, preto, vermelho, azul, e também tem os instrumentos de plástico, tá? Que fazem com que aumente a gama de modelos para a escolha dos compradores, para que as pessoas que querem ter esse instrumento, tá bom? Então vocês assistiram esse vídeo aí e foi a construção da tuba. Valeu? E agora nesse outro vídeo vocês vão ver sobre a tuba wagneriana. Nossa! Então vou deixar como pesquisa para vocês a tuba wagneriana. É uma tuba que tem um modelo um pouco diferente e, como nós sempre levamos para vocês as pessoas que conhecem bem sobre instrumentos, utilizamos dessa vez os grandes músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, utilizando algumas melodias.
A tuba wagneriana, como o próprio nome diz, a tuba de Wagner, idealizada e desenvolvida pelo próprio compositor Richard Wagner, ela tem sua origem em meados do século XIX, quando Wagner se preparava para compor a primeira das 4 óperas que compõem o ciclo O Anel dos Nibelungos. Então, essa primeira ópera, O Ouro do Reno, ele tinha um som em mente, um som que ainda não havia na orquestra. Wagner acreditava que existia um espaço não preenchido nos metais da orquestra, entre as trompas e os outros metais, trompetes e trombones. Ele achava que faltava um espaço timbrístico dentro da orquestra dele, e ele procura então, após compor o seu leitmotiv de Valhalla, ele escreve a princípio para trombones e coloca a dinâmica de piano dolce. E os relatos históricos mostram, através de cartas de Mathilde von Wesendonck, com quem ele vivia na época, e que o acompanhava e testava as suas obras ao piano, ele ficava muito insatisfeito de tocar e repetir aquele leitmotiv, e alguma coisa o inquietava. Então ele pensou em transformar o leitmotiv, mas após várias tentativas ele chegou à conclusão de que o leitmotiv estava perfeito, ele precisava mudar a instrumentação. Na Europa do século XIX, as bandas militares tiveram uma enorme expansão e muitos fabricantes de instrumento produziam diferentes instrumentos. Então, a gente tem Adolphe Sax, o luthier belga que havia estabelecido a sua oficina em Paris, e relatos mostram que o próprio Richard Wagner chegou a visitá-lo para conhecer esses instrumentos. E em cartas trocadas com o rei Ludwig da Bavária, tem-se a prova de que Wagner testou os instrumentos de sax na orquestra, mas não gostou. E teve auxílio de alguns trompistas da sua época para desenvolver o instrumento que ele procurava. O instrumento mais próximo do que viria a ser a tuba wagneriana era encontrado na República Tcheca, conhecido como cornon. E esse cornon ele mais se assemelha a um barítono, que é um instrumento muito mais próximo do bombardino, conhecido aqui no Brasil, e que usa o bocal do trombone, portanto tem uma sonoridade diferente. Então existem indícios de que Wagner experimentou esses instrumentos também na orquestra, mas ainda não havia chegado ao timbre que ele procurava. E o termo que melhor define o timbre que Wagner procurava, o termo que o próprio Wagner usava, era um som nobre. Ele procurava um som nobre, pois na sua mente o salão majestoso de Valhalla, situado em Asgard, era o salão onde os guerreiros que eram mortos em combate eram conduzidos pelas valquírias, à presença de Odin. Então, na imagem mental do Wagner, ele queria algo que representasse esse timbre nobre que ele ainda não havia encontrado para a sua orquestra. O que diferenciava a tuba wagneriana do cornon ou do barítono, ou até por alguns chamados de eufônio, que tem um formato muito semelhante ao da tuba wagneriana, é que os instrumentos de metal, com exceção da trompa,
eles têm um formato cilíndrico, ou seja, a tubulação que você coloca o bocal, ele permanece a mesma em termos de calibre, quase até o final do instrumento. Você só tem o aumento na campana, enquanto que a tuba, assim como as trompas, eles têm um formato cônico. A trompa deriva do chifre, então o chifre tem aquele começo mais fino e vai abrindo, e a tuba segue esse padrão da trompa. Isso foi um dos fatores que levou Wagner a passar esse instrumento para a execução dos trompistas. Então Wagner trabalha com uma orquestração nessas últimas óperas de 8 trompas, sendo que as 4 últimas trompas, a quinta, sexta, sétima e oitava, alternam a sua parte entre trompa e tuba. Então o trompista que vai executar essas óperas do Anel dos Nibelungos, ele vai com os 2 instrumentos ao palco. A única exceção no repertório que você vai ter disso é a 7ª Sinfonia de Anton Bruckner, que 4 trompistas entram ao palco somente para tocar a tuba. Ela tem a campana virada para cima e ela tem 4 rotores, assim como a trompa, porém, esse 4º rotor, ele se assemelha à tuba, e ele é só usado para efeito de corrigir a afinação de algumas notas. Então, na trompa, a gente usa o 4º rotor como uma transição da trompa em Fá para a trompa em Si bemol. Na trompa mais usada hoje em dia, que é a trompa dupla. O instrumento que Wagner criou, ele divide as tubas em Fá e as tubas em Si bemol. Então, você toca com uma afinação só de cada vez. Assim, nós temos aqui os 2 modelos de tuba. A menor em Si bemol, que é o instrumento que vai executar as partes mais agudas, e a maior em Fá, que vai executar as partes mais graves do quarteto. A tuba wagneriana, ela vai aparecer em obras compostas por considerados discípulos de Richard Wagner. Então, começando pelo Anton Bruckner, que era muito próximo dele ali, na Áustria, e seguia o Wagner muito de perto, era um admirador do Wagner. Inclusive, ele dedica a 3ª Sinfonia que ele compôs ao Richard Wagner, e enquanto ele compunha o 2º movimento da 7ª Sinfonia, foi que ele teve a notícia do falecimento do Richard Wagner. Então, esse movimento pode ser considerado uma despedida de Wagner. Ele tem todo um tom sombrio e fúnebre, e ele começa o movimento e termina com um quarteto de tubas wagnerianas. Então, galera, para finalizar, 4ª semana de maio, vocês estão estudando sobre a tuba, um instrumento que é também da família do eufônio, mas que eu quis trazer para vocês dessa vez a tuba e a tuba wagneriana, tá? Que é a pesquisa dessa semana. Eu quero que vocês comentem lá no WhatsApp e no chat o que é a tuba wagneriana, qual o período que ela foi criada, que ela nasceu, qual a diferença dela para a tuba sinfônica ou para a tuba sousafone, enfim, que vocês falem lá para nós a função da tuba wagneriana, tá bom?
Um grande abraço, a quarta semana de maio. Valeu, galera!